Prisão preventiva no direito penal brasileiro. Você já se perguntou como funciona a prisão preventiva no Brasil? Talvez você já tenha visto notícias de alguém sendo preso, sem um julgamento, e tenha ficado confuso sobre como isso é possível. Hoje, vamos desvendar esse tema tão importante para o direito penal brasileiro e para a preservação de direitos fundamentais. A prisão preventiva, ao contrário do que muitos pensam, não é uma punição antecipada, mas uma medida cautelar que busca proteger o processo. O que é a prisão preventiva? A prisão preventiva é uma medida cautelar prevista no Código de Processo Penal brasileiro. Ela é utilizada como um mecanismo de proteção, não de punição. E aqui é importante você entender, ao contrário de uma sentença condenatória, que surge após um julgamento, a prisão preventiva pode ser decretada antes mesmo que o acusado seja julgado. Mas atenção! Ela só pode ser aplicada em situações específicas. Finalidade da prisão preventiva. A prisão preventiva tem um objetivo bem claro: garantir que o andamento do processo criminal não seja prejudicado. Pense no seguinte: imagine um caso de um acusado que pode fugir, ameaçar testemunhas ou destruir provas. Nesses casos, a justiça precisa de meios para assegurar que o processo seja justo e ocorra sem interferências. A prisão preventiva serve para evitar exatamente esses riscos. Ela também pode ser decretada para proteger a ordem pública, evitar que o acusado cometa novos crimes ou assegurar a aplicação da lei penal, caso haja risco de fuga. Quando a prisão preventiva pode ser decretada? Para que a prisão preventiva seja aplicada, o juiz precisa observar alguns requisitos. Não é algo que acontece de forma arbitrária. Existem 3 condições que precisam estar presentes. Primeiro, é preciso que exista prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. Isso significa que o crime realmente aconteceu e há fortes indícios de que o acusado é o responsável. Segundo, a prisão preventiva só pode ser decretada em crimes que possuem pena de reclusão, geralmente crimes mais graves. Assim, não é qualquer delito que justifica essa medida tão severa. Por fim, deve-se comprovar a necessidade da prisão preventiva para preservar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, ou para garantir que o acusado não fuja e cumpra a pena caso seja condenado. Princípio da proporcionalidade. Mas a prisão preventiva não pode ser aplicada de qualquer jeito. O juiz precisa observar um princípio muito importante, o princípio da proporcionalidade. A prisão preventiva só deve ser decretada se for realmente a medida menos gravosa para proteger o processo. Se houver outras maneiras de garantir a ordem pública ou a instrução criminal, o juiz deve optar por elas. Medidas como monitoramento eletrônico, fiança ou proibição de frequentar determinados lugares podem ser utilizadas em vez da prisão preventiva. Afinal, ninguém deve ser privado de sua liberdade sem motivo justo e adequado. Excessos e prazo da prisão preventiva. Você já ouviu falar de casos de pessoas que ficaram presas por anos sem julgamento? Infelizmente, isso acontece no Brasil, e é um dos grandes problemas do nosso sistema de justiça criminal. A prisão preventiva, por lei, deve ter um prazo razoável. Mas o que seria o razoável? A legislação brasileira não estipula um prazo fixo, mas há um entendimento de que o tempo de prisão preventiva não deve ser exagerado. Se o processo se prolongar excessivamente, o advogado de defesa pode pedir a revisão da prisão. O direito à liberdade é um princípio fundamental, e a prisão preventiva não deve ser usada como uma forma de punição disfarçada. Quem pode pedir a prisão preventiva? Agora, você pode estar se perguntando: quem tem o poder de pedir a prisão preventiva? Existem algumas figuras-chave nesse processo. Em primeiro lugar, o Ministério Público tem um papel central. O promotor de justiça, responsável por representar o Estado, pode solicitar a prisão preventiva se entender que é necessária para o andamento do processo. Além disso, o delegado de polícia, durante a fase de investigação, também pode pedir ao juiz que decrete a prisão preventiva, se houver indícios de que o acusado possa prejudicar a investigação ou se houver risco de fuga. E claro, o juiz, de ofício, ou seja, por iniciativa própria, também pode decretar a prisão preventiva se enxergar a necessidade disso. Mas atenção, em todos os casos, o juiz deve fundamentar a sua decisão.
Ele precisa explicar por que a prisão preventiva é necessária. Impactos sociais da prisão preventiva. A prisão preventiva, apesar de ser uma medida cautelar, tem um grande impacto na vida do acusado. Perder a liberdade antes de um julgamento pode resultar em danos irreparáveis. A pessoa pode perder o emprego, ser afastada de sua família e, em muitos casos, ter sua reputação manchada mesmo que, no final, seja inocentada. Além disso, o uso excessivo dessa medida contribui para a superlotação dos presídios no Brasil, agravando um problema que já é crônico. Por isso, é fundamental que a prisão preventiva seja utilizada com responsabilidade e apenas quando absolutamente necessário. Conclusão. A prisão preventiva é um tema delicado e complexo, que envolve o equilíbrio entre a necessidade de proteger a sociedade e os direitos individuais. Quando utilizada corretamente, ela é uma ferramenta importante para garantir a justiça. Mas quando aplicada de forma indevida, pode resultar em graves injustiças. Por isso, é essencial que você conheça seus direitos e as limitações da prisão preventiva. A justiça só é verdadeira quando respeita o devido processo legal e preserva a dignidade de todos os envolvidos.